Todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma noite reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos agora tranquilizar a nossa mente, abrindo o nosso coração. Boa noite também aos nossos irmãos que estão em casa, acompanhando pelo YouTube. Sabe aquele abraço que você gostaria de receber hoje? Aquele abraço que te acolhe, aquele abraço de amor, aquele abraço de aconchego. É esse abraço que cada um de nós recebemos quando chegamos aqui hoje. A espiritualidade vem com seu amor, com seu carinho, nos acolhendo, junto com o nosso Mestre Jesus. Então vamos agora nos sintonizar através da prece cantada do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E a reflexão de hoje nos pede que a gente veja como espírito. Tem uma frase de Jesus que diz: quem tem olhos para ver, que veja. Essa metáfora nos apresenta que aquele que não tem a visão física, ele consegue ver a realidade da vida, viver, com mais clareza. Mas, em compensação, aquele que tem a visão perfeita,
ele ainda vive na escuridão moral. E a reencarnação, ela nos faz entender as leis divinas, que através das limitações físicas, nós conseguimos entender o que é a escuridão, né, a cegueira da nossa alma. E no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, no item 8 é a reflexão que a espiritualidade nos traz hoje. Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Esse item foi escrito pelo espírito Vianney, conhecido como Cura de Ars. E ele nos esclarece, é uma passagem muito profunda, bonita, importante, como viver com a pureza no coração, que é algo ainda que nós temos dificuldade. Então a gente vai conhecer rapidamente um pouquinho da história de Vianney. João Maria Batista Vianney. Ele nasceu em 8 de maio de 1786, na localidade de Dardilly, cerca de 10 quilômetros da cidade de Lyon, na França. Seus pais, os camponeses Mateus Vianney e Maria Beluzzi, tiveram 7 filhos, e ele foi o 7º. E ele gostava de frequentar a igreja na infância, desde os 4 anos de idade. E ele tinha um desejo que era ser sacerdote. Mas o pai, que trabalhava no campo, sempre pedia, né, o auxílio. Ele era ajudante do pai, então ele trabalhava na lavoura. Mas ele sempre, a mãe sempre, a família sempre frequentava a igreja quando tinha tempo. Então ele tinha esse sonho de ser sacerdote. Mas ele teve alguns impedimentos. Uma que o pai não aceitava, porque queria que ele trabalhasse. Mas chegou um determinado tempo, porque ele deixou de ir para a escola. Ele foi frequentar a escola quando já era adolescente. E por pouco tempo, apenas 2 anos. Na época, eles não falavam o francês, falavam o dialeto regional. E quando ele foi para a escola, ele aprendeu um pouco do francês. E todo mundo sabia que ele tinha essa fé, essa vocação, né, essa fé fervorosa com Deus. Mas, quando ele foi para o seminário, os padres achavam que ele não tinha um grau de intelectualidade para guiar consciências. Então, ele não tinha essa capacidade. Quando ele foi permitido, né, que ele, no seminarista, ele não tinha a permissão da confissão. Mas ele teve o apoio de um padre de Bailey, chamado Bailey, que deu toda a orientação, toda a sustentação, todo o aprendizado, ajudando para que ele passasse por esse processo. E quando esse padre desencarnou, ele realmente foi eleito sacerdote, vigário, de uma comunidade, de um vilarejo chamado Ars, na França. E assim ele foi para o seu destino, numa carroça, com poucos itens, e dentre esses itens ele levava 300 livros. Chegando nessa cidade, que era uma cidade pagã, a igreja era abandonada, eram aproximadamente 300 habitantes, mas eram todos miseráveis, eram muito pobres. E o hábito dos habitantes era frequentar bares e cabarés. Chegando na cidade, ele se instalou, com pouquíssimos itens, tinha apenas 2 sapatos, tinha uma mesa, uma cama, e tudo que ele tinha levado, que o pai tinha deixado de dinheiro para ele investiu ali na igreja. Chegou na igreja, começou a orar, orava de dia, orava na vigília, pedindo, né, o auxílio, a intercessão, para a conversão das almas daquela região. E ele começou a fazer a visita nas famílias,
a se apresentar na região. E, aos pouquinhos, ele foi cativando um, foi cativando o outro. E assim, através do seu exemplo, ele ia conquistando cada um. Automaticamente, os cabarés, os bares, foram fechando. E aí o seu nome foi sendo conhecido, ele ficou conhecido. Então vinham muitos peregrinos da Europa, da França, para se confessar com ele. Ele, que não era capaz de ter a confissão, passou a ser o maior confessor. E ali ele realizava muitas curas, muitas conversões. Eram inúmeros os números de peregrinos, porque naquela época não tinha carro, não tinha ônibus. E assim, após 5 anos, a cidade de Ars mudou totalmente. Totalmente. E como ele também teve muitas dificuldades, inclusive ataques espirituais. Até na época, ele fundou uma escola para crianças pobres e órfãos, que tinha a finalidade de ensinar, além da questão humana, o catolicismo. Então, ele tinha esses ataques espirituais. Mas mesmo, ele até pensou em desistir, mas mesmo assim ele continuou. Porque ele pensava na conversão dessas almas, de todo o trabalho que ele teve. E ele foi convocado para participar, convocado para fazer parte, pelos Espíritos da Verdade, pela espiritualidade, do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo essa mensagem em socorrer uma mulher que é cega, que ela procurava cura. Ali nessa noite de junho de 1863, detalhe, ele morreu em 1859 e, após 4 anos, ele já foi convocado para socorrer essa mulher. Só que, e aí ele começa dizendo, meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu impunha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espera. Ele não efetuou a cura, apesar que ele tinha todas as condições para isso e sensibilizava com as pessoas. Mas por que ele não fez essa cura? Primeiro, nós que estamos estudando a doutrina espírita, ela nos esclarece que a morte é só uma mudança de estado. E que o espírito, ele adquire sua potencialidade. Todas as experiências, ele leva do espírito. E aí ele analisou, o que ele analisou? Por que ele não efetuou a cura? Ele respeitou as leis divinas. Ele foi puxar o histórico desse espírito. O porquê que ela não podia efetuar essa cura. Porque, em épocas passadas, ela lesionou de alguma forma. Então, esse espírito tinha essa necessidade, nessa reencarnação, de passar por esse processo, como um reajuste. Então, ele não tinha como fazer a cura. Ele tinha que respeitar as leis divinas. E no Livro dos Espíritos, na questão 258, diz assim: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, na erraticidade, no mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos as nossas provas. Nós temos a responsabilidade. Não adianta que, quando nós entramos em ação, na hora que nós reencarnamos, passar a responsabilidade para o outro.
que muitas vezes esse mal que nós achamos que é mal é o nosso remédio. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, o mal e o remédio. Diz assim: como desencarnados, como pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Então a gente lá promete, não, eu vou reparar esse meu erro, eu vou cumprir com aquilo que eu estou me comprometendo. Por que agora murmurar? Por que agora você murmura? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar do corpo e espírito contra o mal moral e físico. Sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, na questão desse caso aqui da mulher cega, é um processo de expiação. E muitas vezes, quando a gente vem na casa espírita, ou nós viemos por alguém que trazemos, que vem até conosco, ou através da dor. Mas, quando nós chegamos aqui, nós temos o acolhimento espiritual, a influência espiritual nos acolhe, mas muitas vezes, na questão da cura, que a gente vem nessa busca da cura, dependendo do nosso motivo, a espiritualidade ela não pode intervir na cura. Por quê? Cada um de nós temos o nosso planejamento. Então, tem a necessidade de passarmos por essa situação, como diz aqui a lição, para que a gente possa reajustar aquilo que está no nosso planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes a gente vem aqui, eu faço a prece, eu peço para Deus, mas parece que nada acontece. A gente não tem essa percepção. A gente vem com aquela cegueira física, né? A gente não tem essa abertura de ter esse entendimento, que tudo tem um motivo e tem um porquê. Então, a espiritualidade ela tem que respeitar as leis divinas. Porque, muitas vezes, a gente quer que Deus faça os nossos caprichos. Na verdade, Deus atende à nossa necessidade, aquilo que é necessário para nós. E nós não temos a paciência, nós não temos essa abertura para entender que nós estamos aqui. A casa espírita é uma forma, uma ferramenta onde aqui nós temos os passes, os evangelhos. Quando nós pedimos algo para Deus, a resposta vem. Vem de várias formas que a gente às vezes nem percebe. Através da conversa de um amigo, de um conselho, através da leitura de um livro, através do evangelho. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, isso aí está servindo para mim. É claro que o evangelho serve para todos nós. Mas nós temos que saber que nós ainda somos almas errantes. Que nós não estamos sozinhos. Então, são tantas coisas. A casa espírita, ela não promete a cura. Nós que temos que fazer a nossa parte, fazer o nosso esforço, entender, nos estudar, maturar, amadurecer. E aí, quando a gente tem aquele diagnóstico daquela doença, a gente entra no estado de indignação, de revolta. Aí pensa assim, mas por que comigo? Se revolta com Deus. E aí a gente muda a nossa vibração, nosso estado vibratório. A gente se fecha naquela revolta, não se permite que a espiritualidade trabalhe a nosso favor, então a gente mesmo impede a nossa evolução.
talvez a nossa cura, dependendo, porque são casos subjetivos. E o que acontece quando a gente entra nessa vibração? O nosso espírito, ele é o nosso comandante. Porque quem pensa é o espírito, não é o corpo. Então, o nosso pensamento, quando a gente tem essa sensação de indignação, de revolta, o espírito é o comandante. Ele se revolta e emite ondas mentais de baixa frequência que se transformam em descargas elétricas e alterações químicas. E o que acontece? E como as nossas células recebem essa energia? Percebe que não é só uma questão do pensamento espiritual, envolve a nossa genética. As células, cada célula do corpo responde aos comandos e sentimentos gerados por essa vibração. No estado de revolta e desespero, as células sadias sofrem um bombardeio energético. Imaginem. O que essa vibração causa? Alterando seu metabolismo natural. Causando o quê? Uma desarmonia perispiritual. O perispírito, que é o molde do corpo físico, registra esse desequilíbrio, impedindo que a energia vital flua adequadamente para a matéria, o que pode causar adoecimento físico ao longo prazo. Trazendo o quê? Uma intoxicação física e espiritual. Por quê? Porque o estresse contínuo da revolta, né, da indignação, literalmente intoxica o nosso organismo, enfraquecendo as defesas naturais, ou seja, o nosso sistema imunológico, e criando um ambiente propício para o desequilíbrio celular. Então, percebe que a gente é responsável? Nós temos a responsabilidade que tudo tem uma causa e um efeito, ação e reação. Então, não adianta a gente ficar na revolta, na indignação. É diferente de quando nós entendemos o processo. Quando a gente sabe que vai doer. Porque, às vezes, a gente é como nós somos, né? Crianças espirituais. Como os pais que têm uma criança pequena e ela está com pneumonia, febre alta. Só que ela vê os amiguinhos na piscina, tomando sorvete, e ela quer estar junto lá na piscina tomando sorvete. Só que os pais sabem que não é legal, né? Isso vai piorar a situação. E aí a criança se revolta. Não, faz aquela birra, não aceita, fala que o pai não ama, enfim, toda aquela cena. Mas a criança vai ter que o quê? Tomar uma medicação. De repente ela vai precisar o quê? Ficar internada. Então os pais sabem exatamente o que tem que ser feito. A criança não. Ela vai pedir o que ela quer. Às vezes nós não somos assim, como essa criança, teimosos. Porque tem situações, a gente, além do diagnóstico, às vezes a gente está passando por uma situação financeira, por algum problema, e a gente quer que seja do nosso jeito. A gente se revolta. Então, a gente age como essa criança, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o remédio. Porque aquela injeção que você tem que tomar, ela vai doer. Mas a partir do momento que você aceita a situação, é um dolorido, mas é diferente. Porque a gente tem que saber que a gente não está sozinho. A espiritualidade, ela sabe do nosso esforço, das nossas preces, da nossa rogativa. Mas, em compensação, ela vai estar ali junto com a gente, nos dando força, nos dando coragem, para encarar todo esse processo. Então, a nossa vibração muda, a gente abre, né, essa movimentação magnética para receber aquilo que é necessário para nós.
E Vianney continua o capítulo dizendo: eu vos direi que os que estão privados da vista deixam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Bem-aventurado o servo que quer viver com Deus. O olho aberto está sempre pronto a alma cair. E o olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até os céus. E aí, quando ele sabe, ele entende que a mulher não pode ser curada, ele ensina uma oração. Uma oração que traz o quê? Demonstra o quê? A humildade. A humildade da aceitação. Meu Pai, cura-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brandura que possuía quando criastes. Então, olha só, a humildade em aceitar o processo. É isso que ele ensina aqui. Para que a nossa alma saia leve. Que a gente possa cumprir realmente aquilo que a gente se comprometeu no nosso planejamento reencarnatório. É claro que tudo tem uma lei. Deus, né, o universo, nós somos regidos pelas leis universais. Então, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec dedica o capítulo 7 aos princípios das penas futuras, que está conhecido como Código Penal da Vida Futura, onde o tema principal é a lei da causa e efeito e a responsabilidade pessoal, onde o sofrimento não é um castigo imposto arbitrariamente por Deus, mas a consequência natural das imperfeições da própria alma. Então, esse código tem 33 itens, consta lá no livro Céu e Inferno, uma dica aí para estudo. Então, o artigo 16, ele traz o quê? Estabelece o quê? O arrependimento. Embora suavize os sofrimentos, não apaga as faltas, pois o espírito tem que reparar o mal que causou. A justiça divina exige o quê? A expiação e a reparação. E a reencarnação é um meio providencial para que o espírito possa corrigir os seus erros e evoluir moralmente. Então, não é que Deus está nos castigando. Deus está nos educando. E Vianney encerra esse capítulo fazendo o quê? Um atendimento fraterno com essa moça, dizendo: e agora, algumas palavras para ti. Minha pobre sofredora, espera e tem coragem. Se eu dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Tudo o que for tua vez, ora, e, sobretudo, pensa em tudo o que eu venho dizer-te. Esse realmente é o trabalho do atendimento fraterno. Nós temos o atendimento fraterno aqui na casa. Nós não vamos dar a solução para você perante ao seu problema, mas vai fazer com que você entenda o processo e siga qual o melhor caminho. Que você confie em Deus, que você acredite em Deus, porque aqui Ele não promete a cura. Né? Então vai nos dar um bom ânimo para que a gente possa seguir a nossa caminhada. Como é bom a gente exercitar a nossa autocura, a gente se amar mais, a gente se dedicar a si próprio. Será que a gente tem um tempinho no nosso planejamento de felicidade, que a gente quer ser feliz na nossa vida, para a purificação da nossa alma? Porque através dessas dores, quando a gente passa, e a gente fala assim: ufa, consegui, passei, graças a Deus, a gente se sente mais leve. Então, que a gente tenha esse objetivo,
né, um tempinho para se dedicar à purificação da nossa alma. E quando a cura, né, ela começa dentro de nós. É nós que começamos. Quando você se acolhe, o amor de Deus flui e restaura o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Então, aceite-se com amor. Perdoe-se e liberte-se. Agradeça sempre. Confie na vida e em Deus. Cuide do seu corpo, da mente e das emoções. Então, diga para você mesmo: eu me amo, eu me aceito, eu me curo e eu me liberto. E assim vamos encerrando o nosso evangelho de hoje. Agradecendo por mais essa oportunidade. Pedindo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nos dê o entendimento, nos dê a paciência, a sabedoria, que nós possamos tirar essa venda dos nossos olhos, que causa essa cegueira, que nós possamos ter uma visão espiritual, nos permita isso, mais clara, com confiança, acreditando que tudo é um desenvolvimento e que é para o nosso próprio bem. E assim vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Vão em paz, na companhia de Jesus. Boa noite. Graças a Deus.